Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de fevereiro, nós vamos meditar de Números do capítulo 34 ao capítulo 36. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos finalizar hoje o livro de Números, isso mesmo. E nós vamos ver aqui como é que fica a questão das conquistas das terras, né? O título aqui na minha versão da minha Bíblia é Os Confins da Terra. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e disse-lhe: quando entrares na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. E aí ele vai falar o limite norte, ele vai falar quais são as cidades, ele vai falar o limite ocidental, oriental. Então, por exemplo, este vos será o limite do norte, desde o mar grande marcareis ao monte Or, né? Então ele vai trazer com clareza o limite, né, e a extensão da terra prometida. No versículo 13 ele diz assim: Moisés deu ordem aos filhos de Israel dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte, o qual o Senhor mandou dar às 9,5 tribos. Por que 9,5? Porque lembra que nós falamos ontem que 2,5 ficaram antes do Jordão, da passagem do Jordão. Eles fizeram um pacto, né, com Moisés e com os demais povos, que continuariam a guerrear até que todos estivessem com as suas terras, né? Então deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, né? Essa foi a distribuição da terra transjordânia. Falamos sobre isso ontem, que está em Números 32, 33. E aí aqui vai ser a distribuição dos que vão ser depois do Jordão. E aí disse mais o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eliezer e Josué, né? Então Eliezer era o sacerdote, filho de Arão, e se tornou sumo sacerdote após a morte de Arão. E depois Josué, né, que vai ser o sucessor de Moisés. Então esses dois ficariam responsáveis por fazer a distribuição da terra, né? Vamos ver que no versículo 14 ele vai falar: porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, lembra que eu falei das tribos dos Rubenitas? Era da tribo de Rubens, né? Segundo a casa dos seus pais, a tribo dos Gaditas, né, que é a tribo de Gade. Segundo a casa dos seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés na sua herança lá na Transjordânia, né? Essas 2,5 tribos receberam sua herança ao lado do Jordão, na altura de Jericó, o lado oriental. E aí nós vamos ver como é que vai ficar a distribuição. E primeiro, para fazer essa distribuição, ele separou os príncipes das tribos, né? Nomes dos homens da tribo de Judá, de Caleb, né? A tribo dos filhos de Simeão, tribo de Benjamim, a tribo de Dan, a de José, né, que vai ser a metade da tribo de Manassés, e ainda Efraim, a tribo de Zebulon, de Issacar, de Assé, de Naftali. Então todas essas vão ser detalhadas. E no capítulo 35 nós vamos ver a cidade dos levitas, né? Eles não recebiam herança, eles não recebiam possessão, mas Deus mandou separar lugares aonde eles habitariam. Disse mais o Senhor a Moisés: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel que dê herança da sua possessão, dê cidade aos levitas em que habitem. Também em torno dela darei os levitas aos arredores para o seu gado, né? E aí a gente vai ver isso detalhado lá em Josué.
terão eles essa cidade para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para o rebanho e para todos os seus animais. Fora da cidade do lado oriental, medireis 2.000 côvados, do lado sul, 2.000 côvados, do lado ocidental, 2.000 côvados, né? Então ele vai dando ali toda a limitação da terra que era separada para que os levitas morassem ali, né? Cultivassem o seu gado, né? Tudo aquilo que dissesse respeito às famílias dos levitas. E aí vai falar quais são as cidades, das cidades que eram dadas aos levitas, tinha que separar 6 cidades que elas seriam denominadas cidade-refúgio. Daqui a pouco nós vamos falar a função dessas cidades-refúgio. Então, elas se situavam ali no território aonde foi concedido ao sacerdote, né? Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quantas cidades que derdes de herança aos filhos de Israel, se for numerosa, a tribo tomará muitas, se for pequena, tomará pouca. Cada um dará as suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe tocar. E aí disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e disse-lhe, quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outra cidade que vos sirvam de refúgio, tá no 35:11, para que nela se acolha o homicida, que matar alguém involuntariamente. Por um acidente, alguém matou alguém? Então, o texto fala que seria separado cidades, que seriam cidades de acolhimento, de refúgio a esses homicidas, a essas pessoas que involuntariamente levaram outras à morte, né? Então, essas cidades eram o quê? Para que o vingador do sangue daquele parente, né, não tivesse oportunidade de matar esse homicida, né? Então, o texto fala que para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento, as cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis deste lado para o Jordão, e 3 da terra de Canaã, cidade de refúgio serão. Serão refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para os estrangeiros, para que se hospede no meio delas, para que nela se acolha aquele que matar alguém involuntariamente, né? E aí vai falar sobre o julgamento do homicida, a execução do homicida, né? Então, todavia, se alguém ferir outro com instrumento de ferro e este morrer, é homicida, e o homicida será morto. Então, perante, né, a lei era pedra, pedra, pau, pau. Quem fere será ferido, né? Então, isso a lei determinava. Então, nós podemos ver que nós estamos falando do homicida que quis matar, né? Então, nós temos hoje na nossa linguagem, na nossa lei, né? O homicídio culposo e o homicídio doloso. O culposo é aquele que a pessoa foi involuntário. Para esses, nós podíamos ter a cidade refúgio. Porém, o homicida doloso, aquele que teve a intenção de matar, este seria morto certamente. É o que determinava a lei. Então, se alguém ferir a outro com instrumento de pau, ou tiver na mão que possa causar a morte, e este morrer, o homicida será morto. Então, nós estamos falando do homicídio doloso, aquele que pegou o pau, pegou o ferro e teve a intenção de matar, né? Então, esse já era pacífico. Agora, o homicida culposo, aquele que por acidente causou a morte de outro, ele tinha um refúgio.
ele tinha um acolhimento na cidade refúgio. E ele ia passar pelo julgamento. O texto fala que a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue segundo estas leis, né? Então, hoje nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o Tribunal do Júri, né? Onde não é somente um juiz, né, normal que vai trazer o julgamento, não. São pessoas normais da sociedade e a estes vão ser apresentado o caso e eles vão julgar o homicida. Aqui nós tínhamos um tribunal de júri que era a própria congregação, né? Então, vamos ver que a congregação, né, ela tinha esse poder de livrar o homicida da mão do vingador do sangue, fora voltar à cidade refúgio onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que o foi ungido com óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da cidade refúgio, onde se tinha sido acolhido, o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, e o vingador do sangue matará o homicida, ele não será culpado do seu sangue. Então, esse cidade refúgio, vamos dizer, seria quase que uma penitenciária, uma cadeia onde o homicida estaria seguro e guardado contra o vingador, né? É muito interessante nós vermos esses cuidados que Deus tinha, né? Com aquelas pessoas que por acidente matavam outros, então eles tinham uma chance de ficarem guardados. Depois nós vamos ver casamento de herdeiras. Lembra, nós falamos há uns dias atrás das filhas de Zelofeade, lembra? Este homem, ele teve apenas filhas mulheres, e quando começou a se falar de repartir terra e herança, elas foram diante de Moisés e pediram a possessão que era direito do seu pai. E Moisés levou o assunto diante de Deus, e lembra que eu falei que virou uma jurisprudência? Porque Deus determinou que quando um homem não tivesse filho homem, a sua herança seria repartida com as suas filhas mulheres. E aí fala que elas se casaram. Isso mesmo, olha só. Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noá, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas pertenceu à tribo da família do seu pai. Vamos orar? Senhor, nesta manhã entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E amanhã iniciaremos Deuteronômio.